InovaCasting, seu canal de educação executiva para a inovação. Apresentando Carol Badin. Olá, meu nome é Carol Badin, jornalista da InovaCasting, e hoje vamos começar uma nova série com o tema Inovação na área da medicina. E para conversar sobre o tema, convidamos o Wilson Moraes Góes, que é coordenador de Tecnologia da Informação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, professor do Centro Universitário Moura Lacerda e escritor pela editora Novatec. Eu gostaria de agradecer a participação do Góes e do Rafael Cardoso, que é diretor da CIS3 Tecnologia, que sempre estará aqui conosco. Obrigada pela participação. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Góes, por ter aceitado o convite de falar com a gente aqui no canal. Ok. E para a gente começar a falar de inovação na área de medicina, eu queria que o Góes falasse um pouco da importância de ter tecnologia nos dados dentro de um hospital. Qual que é a importância de usar tecnologia? A tecnologia dentro de um hospital, hoje, ela tem várias vertentes. Eu vou falar algumas, né? Por exemplo, segurança. Ela é fundamental nesse quesito, né? A aplicação da segurança. Pois, vou te dar um exemplo, né? Bem claro. Hoje, quando os nossos profissionais vão emitir uma receita para um paciente, eles são assistidos por um programa de computador. Então, eles prescrevem os medicamentos e aí esse programa, ele olha todas essas medicações, avalia se tem interações entre elas, avalia se elas podem ser administradas na mesma hora, no mesmo minuto, e avalia se elas são recomendadas para aquele tipo de doença. Feito isso, esse aplicativo devolve para o médico as modificações que ele deveria fazer na sua emissão de receita. Então, isso ajuda o profissional e traz mais segurança ao paciente, porque no mundo, ou só nos Estados Unidos, isso é uma estatística de 10 anos atrás, mas 90 mil pessoas morriam por ano impactadas pela falta de segurança na saúde. Tem uma estatística dessa do Brasil ou isso não é apurado aqui? Não, só os Estados Unidos que tem essa estatística. Essa estatística está num livro chamado Errar é Humano, que foi feito aí pelo menos 10 anos atrás, né? A tecnologia tem outros pontos também positivos, que nós estamos conseguindo entregar mais para os nossos pacientes com o mesmo quadro de funcionários que nós tínhamos. Então, pensa que antes de nós termos o prontuário eletrônico, nós tínhamos uma equipe de aproximadamente 80 pessoas cuidando de papéis, ou seja, pegando os prontuários médicos, enviando para as enfermarias e para os consultórios, e no final do dia recolhendo todos esses prontuários. Imagina o custo de 80 pessoas só para fazer controle de prontuários e papéis que vão e voltam no mesmo dia das enfermarias ou dos consultórios. Então, ela traz reduções significativas de custo. Hoje, por exemplo, nós emitimos cerca de 1.000 documentos por hora nos nossos ambulatórios, onde são feitas 3.000 consultas ao dia. Então, se você olhar esses papéis, eles têm um custo de impressão, eles têm um custo de manutenção de equipamentos, e com a digitalização do processo, esses documentos nem todos são impressos, só os essenciais que vão ser entregues ao paciente. Então, você consegue reduzir custos com o aporte da tecnologia. Uhum. Góes entrou um pouquinho na minha próxima pergunta. Eu queria saber quando que a instituição resolveu fazer esse processo? Teve barreira? E como está sendo o desenvolvimento desde lá até agora? O nosso processo na época, chamado informatização, né? Na época não se usava o termo ainda digitalização.
Nós já estamos há 23 anos nessa luta e nesse tempo várias barreiras nós encontramos, né? Por exemplo, os nossos profissionais todos hoje usam um certificado digital e assinam os documentos que eles emitem, não mais com a caneta, né? Eles assinam através de um certificado digital. Isso é verdade jurídica. Só que as nossas farmácias, até hoje, não aceitam esse documento. Os médicos têm que ainda fazer uma rúbrica no documento para que as farmácias aceitem a nossa receita eletrônica. Então, isso é uma resistência que ainda não foi vencida, né? Que está aí latente, tá certo? Apesar de nós termos um site onde o farmacêutico pode consultar a nossa receita, mas eles se negam a fazer. Então, agora, mais especificamente em função da pandemia do coronavírus, isso vai ser resolvido, né? As farmácias vão ser obrigadas a aceitar. Já eram, porque é uma lei que regimenta aí o uso de certificados digitais, só que as farmácias não cumpriam essa exigência. Nós tivemos também resistência das pessoas, né, para o uso dessas tecnologias. As pessoas mais experientes, mais velhas, elas relutam, elas querem permanecer fazendo aquilo que elas faziam há 10 ou 15 anos atrás. Isso também foi vencido. Em nosso caso, nós temos um ponto favorável que a grande massa de trabalho de um hospital universitário são os residentes, que por sua vez são jovens, né? Então, esses jovens impulsionaram o uso desta tecnologia, né? Então, aquelas pessoas que há 20 anos atrás ou 15 tinham resistência, hoje, quando essa tecnologia não está disponível, elas são as primeiras a criticarem a indisponibilidade da TI, tá certo? Uhum. Né? E quando você fala em implantar uma tecnologia como o prontuário eletrônico, você não pode pensar simplesmente em tecnologia, você tem que pensar em pessoas e processos, porque o maior de tudo não é o uso da tecnologia, mas sim as mudanças que você vai fazer no seu processo organizacional para que as coisas aconteçam, né? É isso que tem que ser levado em consideração. Por isso, de 23 anos aí para implantar essa digitalização. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, Góes. Existe algum índice ou algum estudo que compara a digitalização das instituições hospitalares no Brasil? Então, assim, dá para saber, por exemplo, se um hospital é mais ou menos digital que o outro? Existe algum instituto, um organismo que faz essa pesquisa, esse levantamento, ou algum índice para medir isso ou não? Não, eu desconheço uma ferramenta dessa natureza, mas o que a gente sabe é que nas palestras que eu faço, nos eventos que eu vou, uma pergunta que sempre é feita é: olha, muito lindo, muito maravilhoso isso aí que você está mostrando, mas quando que isso vai chegar lá na ponta para todos os hospitais? O que a gente tem hoje de informação é que o Brasil tem pelo menos 7.500 serviços de saúde. Desses, nem 10% possuem equipes de tecnologia e recursos financeiros para aportar tamanha tecnologia nos seus processos. Então, isso que eu estou falando para vocês fica restrito aí a menos de 10% dos hospitais do Brasil. É muito pouco. É muito pouco, né? Já é outra barreira que não depende do pessoal da tecnologia, né? Não. Depende de políticas, né, do governo federal, que a gente torce para ocorrer, mas as movimentações são muito lentas, né? E quais foram as tecnologias aplicadas? Olha, As principais, assim, né?
você tem que ter, por exemplo, os certificados digitais. No nosso caso, nós investimos em 5.500 certificados digitais. Pensa que todo profissional nosso de saúde tem hoje em mãos, né, um smart card, e nos computadores nós temos leitoras onde, quando ele vai assinar um documento, ele aporta esse smart card e insere a sua senha, né? Esse foi, então, um recurso, uma tecnologia que foi incorporada ao processo. Os nossos equipamentos, a nossa rede de computação, né? Os nossos storages de armazenamento de dados, eles tiveram que ser todos duplicados para suportar, né? Para que a gente tenha resiliência, para que a gente possa entregar aí o maior tempo de sistema aos profissionais. Então, bancos de dados, servidores, suítes, redes de comunicação, hoje são redundantes, né? Elas existem em 2 pontos da instituição, né? Outras tecnologias também que foram incorporadas, como o sistema de distribuição e armazenamento de imagens médicas, né? Nós temos hoje uma solução no mercado onde nós capturamos as imagens dos pacientes, nós emitimos laudos e os médicos podem, através dessa solução, inclusive, fazer uma conferência onde eles partilham de suas opiniões em cima de uma imagem que é disponibilizada para 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, né? Nós investimos também em tecnologia de mapeamento, de modelagem de processo e automação de processos também. Nós investimos no produto que eu já mencionei no início, que faz a validação de todos os medicamentos que estão sendo prescritos. Nós investimos na automação dos laboratórios para que eles possam receber as nossas amostras. Recentemente, nós estamos com um projeto onde, quando nós coletarmos as amostras dos pacientes, pensa no tubo de sangue, esse tubo vai sair lá da sala de coleta e, através de um tubo pneumático, essa amostra vai chegar até os laboratórios em questão de segundos. Então, eu não vou precisar mais de pessoas levando essas amostras. Isso é uma parte da tecnologia. Muitas outras aí eu poderia citar. Legal, eu queria saber também que o HC ele tem vários projetos, né, voltados à tecnologia. Em especial, hoje a gente está comentando sobre o sistema, né, eletrônico e o Beira Leito. Eu queria que você falasse um pouquinho dos dois para a gente, como funciona. Na maioria dos hospitais no Brasil, os médicos fazem as receitas manuais ainda. Eles não fazem no computador. Ou porque não tem um software para fazer isso, ou porque não tem um sistema, né, que suporte isso. Então, as pessoas os médicos fazem as suas receitas à mão, e aí tem uma enfermeira, um escriturário que transcreve essa receita, transforma isso numa requisição e envia para a farmácia, que vai fazer a dispensação desses medicamentos. Esses medicamentos, então, são coletados nas prateleiras e enviados para os pacientes. E aí cabe à enfermeira fazer a administração desses medicamentos no paciente. Esse ciclo é um ciclo muito sujeito a erros, né? No nosso caso, a prescrição, já há mais de 20 anos, há mais de 15 anos, pelo menos, é feita no computador, né? Então, eu tenho a checagem daquilo que está sendo feito. Não existe mais o processo de transcrição, né? E quando você transcreve, você pode errar na transcrição. Hoje, quando eu vou dispensar os medicamentos, isso é feito através do uso de código de barras. Então, não tem como. Eles são administrados
usando ou um computador de mão, né, que nós chamamos de handheld, ou são administrados com o uso de notebooks que vão num carrinho até a beira do leito. Chegando lá, a enfermeira lê a pulseira do paciente e o sistema checa se aquele horário é o horário da medicação, se a medicação não está vencida, né, e diz para a enfermeira com um sinal sonoro e um sinal visual verde, dizendo pode administrar, né? Quando ela faz isso, eu registro, então, quem administrou. Então, eu sei quem prescreveu, que médico foi, quem foi o farmacêutico que dispensou. Eu sei se o médico cumpriu com as determinações do meu sistema, que disse para ele, troque essa medicação por essa, né, que é melhor para o paciente, eu consigo saber isso. E consigo saber quem administrou a medicação e se administrou no momento correto. Então, esse é o que nós chamamos de sistema beira-leito. São raríssimas as empresas ou instituições de saúde no Brasil que têm um sistema completo como esse, né, que traduz aí a segurança de ponta a ponta no processo. Já o prontuário eletrônico é uma ferramenta de comunicação, né, que transcende a tecnologia, né? Ela vai em todos os processos, transcende também a farmácia. Essas tecnologias chegam ao banco de sangue do hospital, elas chegam à nutrição, né? Elas chegam no preparo de soros que vão ser administrados no paciente. Então, são várias interfaces. Quando o médico dispara o que a gente chama de uma ordem médica, né, isso tudo fica registrado no prontuário. Esses documentos são gravados no prontuário com um certificado digital e eles não podem ser mudados, né? Esses documentos são preservados e não tem repúdio da informação. Não tem como o médico dizer que não foi ele que emitiu aquela receita, né? E nem tem como alterar ou adulterar qualquer um desses formulários que foi gravado. E esses documentos do prontuário eletrônico, hoje, eles já são disponibilizados através de um app que qualquer paciente nosso pode baixar, né? Esse app, esse aplicativo, instalar no seu celular e ele passa a ter acesso a todas as informações do nosso prontuário eletrônico. Hoje nós já temos pelo menos 6.000 pacientes fazendo uso desse app e diariamente acessando suas informações e compartilhando essas informações com outros médicos que não são da nossa instituição. Nós temos o prontuário papel, então, não existe mais. Ele existe porque eu vou demorar pelo menos uns 10 anos para digitalizar ele e trazer esse legado para dentro do prontuário eletrônico. E isso é um trabalho muito grande, né? Nós temos milhões e milhões de documentos que já estão sendo escaneados, mas isso vai levar pelo menos de 5 a 10 anos para que a gente consiga levá-los todos para dentro do prontuário. Por quê? Porque a gente quer preservar a memória da instituição, né? E o tratamento do paciente. Fica sendo como o HC como um case, né? O primeiro a ter, o ser a seguir, o modelo a se chegar. Eu acredito que é nesse padrão que a gente tem que pensar, né? E exatamente, que os outros consigam chegar, né? Exatamente. Porque, pensa, acontece qualquer coisa, o papel vai embora, né? A gente tem que pensar em qualquer tipo de situação, né? É um monte de documento que pode ir embora assim, ó. A questão é que quando você fala de sistemas hospitalares, né, pelo menos a visão que eu tenho aqui do mercado é que ainda são sistemas de nicho. Então, esses sistemas, a maior parte deles está concentrado na mão de grandes fabricantes ou na mão de instituições que podem construir os seus próprios sistemas. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do beira-leito do HC, ele foi construído pelo time técnico do HC. Né? Então, quantas pessoas você tem na equipe lá, Góes, no total, pessoas de TI? Temos hoje 60 pessoas na equipe. É uma equipe grande. Uma equipe grande, uma equipe de 60 pessoas.
E ainda assim, existem empresas que são contratadas para apoiar esse desenvolvimento, todo esse trabalho. Então, você fala que é um contingente até maior do que essas 60 pessoas trabalhando no desenvolvimento desses produtos. Então, acessar essa tecnologia de ponta, que sim, é muito benéfica para a instituição, ainda é algo extremamente restrito, não é democrático, né? Porque essa tecnologia ainda não se popularizou. Primeiro, é um ecossistema, é um universo, é um mercado de nicho, né? Então, ele falou, igual falou, de 7.500 instituições aí no Brasil. Então, não tem tantos fabricantes oferecendo coisas prontas para esse mercado, né? Especialmente aqui no Brasil. O Brasil tem uma dificuldade muito grande de implantar softwares de outras partes do mundo, né? Softwares fabricados em outras partes do mundo. Porque o português não é uma língua que você traduz primeiro, geralmente isso nasce em países de língua inglesa, depois vai para países de língua espanhola, e aí só depois você tem mercado asiático, que é bem interessante, e até chegar no Brasil. Se o cara pensa no mundo para distribuir a solução dele, não é o primeiro país que ele vai eleger. E aí tem um outro aspecto também, que quando você fala de compliance, de regulamentação, o Brasil é um país extremamente regulamentado, na área financeira, fiscal, saúde, então isso dificulta outros fabricantes a implantar aqui também. Então imagina que o Góes vai lá nos Estados Unidos e descobre lá um health system, um sistema de gestão da saúde, que faz a automação de um processo que aqui no HC hoje não é automático. Para ele trazer essa solução para cá, além de esbarrar com as questões aí de regionalização de idioma, moeda, número, enfim, ele vai esbarrar aqui no Brasil com questões legais, né, Wilson? Isso vai ter que ser muitas vezes regulamentado, tem que estar em compliance com a agência ANS, né? Em alguns casos Anvisa, em outros casos o Ministério Público. Então, quando você fala de uma instituição de saúde, especialmente dentro do Brasil, ela é extremamente regulamentada. Então, isso dificulta a adoção de softwares de outras partes do mundo, né? O que alguns mercados já permitem. Uma indústria, por exemplo, para usar um software de planejamento de produção, ela não necessariamente precisa usar um software brasileiro. A gente, para trabalhar com gestão de projetos, Scrum, Agile, eu não preciso necessariamente usar um software brasileiro. Então, eu vejo que o mundo produziu de melhor e adoto. Para o hospital existe essa barreira ainda, né? Que tem questões regulatórias e questões regionais, né? Que tem que ser obedecidas. Então, aqui dentro do Brasil, se você for pensar nos grandes fabricantes de ferramentas de tecnologia, né, Góes? Isso está bem restrito, né? São Pelo menos grandes fabricantes. dá para contar nos dedos, né? Os fornecedores. Exatamente. Você tem Philips, por exemplo, que encampou um monte de outras empresas, né? Comprou inclusive o Tazia há pouco tempo atrás, que era um outro software. Então, assim, você tem essas empresas que concentram, GE, Philips, né? Eu vou poder citar outras aqui, TOTUS, a SAP agora está entrando nesse mercado, mas especialmente aqui no Brasil, mas são poucos fabricantes que oferecem soluções para a saúde, né? E aí dificulta também a popularização, porque como tem pouca gente oferecendo no mercado de nicho, os preços ainda são altos. E tudo aquilo que não está pronto, você mesmo tem que construir. A dificuldade de trazer um software de fora. Acho que tudo isso, somado, você tem um negócio, um mercado, né? Um segmento ainda muito analógico, né? Ainda muito distante do mundo digital, né? Então, quando você fala, por exemplo, de telemedicina hoje, de prescrição digital, e você vai para a realidade das instituições, pode ser possível, o Covid pode ter acelerado esse processo, mas a maior parte delas não vai conseguir adotar. O que o Góes falou, assinatura digital com smart card dos certificados emitidos. Não é tão barato, nem tão rápido, nem tão trivial implantar esse sistema, esse processo, para que possa ser possível assinar uma receita digitalmente. Isso não é tão trivial. Quantas instituições estão preparadas tecnicamente, financeiramente, para implantar isso tão rápido, né, para responder a esse incidente de saúde que a gente está vivendo? Acho que pouquíssimas delas. Então, por mais que agora a regulamentação tenha sido mais permissiva e mais incentivada para questões digitais, ainda existe uma barreira muito grande de adoção. E não é só cultural, né, Góes? É financeira mesmo, de recursos, de democratização de tecnologia. Essas tecnologias não são e não foram democratizadas. Acessar essas tecnologias, você acessa essas tecnologias ainda a custos muito, muito, muito altos, né? O custo de se produzir uma aplicação própria
com esse nível de complexidade é extremamente alto. O custo de Então, manutenção... mesmo, eu estava pensando aqui, se o HC vendesse, né, para os outros hospitais, aí teria que ter uma equipe para gerenciar, né? De qualquer Isso, forma, acaba esbarrando em exatamente. alguma coisa, né? Para implantar, para gerenciar, para sustentar, né? Por Então, outro assim, lado, Carol, se você compra um software de mercado, você se torna mais um. Você fica impedido de evoluir e de produzir Aí você coisas compra novas. pronto, né? Exatamente, entendeu? Você fica igual a todos os outros. Você não se diferencia no mercado. Isso é ruim, porque você deixa de produzir coisas novas. Porque você sempre precisa pedir benção para aquele fornecedor. E se não tiver isso no roadmap dele, ele não vai fazer. Ele não tem interesse nenhum em especializar a solução dele. Ela tem que ser o mais genérica possível, tá? E falando de tecnologia, de pandemia, de tudo que a gente vem vivendo, alguma coisa relacionada ao coronavírus você pode estar citando para a gente, dessa parte de tecnologia do hospital? Por exemplo, nós, a semana passada, nós fizemos uma pesquisa em Ribeirão Preto, né? Em 700, com 750 pessoas aproximadamente, onde a tecnologia foi primordial, porque nós levamos a campo 15 tablets e dentro desse tablet tinha uma aplicação. Chegava na casa da pessoa, eu coletava as informações dessa pessoa, óbvio, além do sangue, né, e outras amostras que eu coletava dela, eu coletava os dados, né, dessa pessoa, os dados pessoais, o bairro dela, né, o nível de escolaridade, etc. E graças à tecnologia isso foi coletado no domingo. Na quarta-feira, o paciente já podia acessar o resultado para saber se ele tinha ou se ele teve Covid-19 ou não, né? E isso foi agilizado, porque imaginem vocês se eu tivesse com um caderninho coletando todos esses dados, né? E depois A pessoa transcrevendo teria isso. que ir no hospital, saber o resultado, correr o risco de, se não pegou, pegar, criar Exatamente. aglomeração. E nós também teríamos que transcrever tudo isso para o nosso sistema. Isso demoraria várias semanas para se fazer. Com essa tecnologia, quando os pesquisadores chegaram em suas residências ou no próprio hospital à noite, eles já fizeram a importação desses dados, né, para dentro do nosso sistema, sem qualquer atividade manual. Simplesmente encontraram a rede do hospital e esses dados foram migrados para o sistema. Então, isso trouxe aí um ganho de produtividade na pesquisa, né? Mais do que isso, nós estamos fazendo uso de teleconferência, de teleconsulta para os nossos funcionários. Eles não precisam ir até o hospital para entregar um atestado médico. Eles fazem isso via tecnologia que nós dispusemos a eles. Então, eles enviam através de um e-mail, e aí o médico nosso se conecta com eles, faz uma webconferência, avalia a condição dele, clínica, né? E dá para ele as diretrizes, o que ele tem que fazer, se ele tem que fazer algum exame complementar, se ele já deve ficar de quarentena na casa dele, né? Então, essas tecnologias já estão sendo usadas. E nós também estamos disponibilizando na internet, na nossa página, um formulário onde as pessoas podem fazer a atualização dos seus dados cadastrais. Por quê? Porque nós estamos com dificuldade em trazer de volta os nossos pacientes, porque alguns estão com o telefone ou e-mail desatualizados, e agora nós vamos ter que fazer essa atualização para poder entrar em contato com eles. Então, esse trabalho também está sendo feito graças ao uso da tecnologia.
Ótimo. Essa questão da pesquisa eu achei super, assim, acho que o Brasil todo deveria fazer, né, para ter essa noção de quantos infectados tem. Foi uma super, Foi inédita, assim, né? super... Não, foi ótimo. Na hora que eu ouvi, eu falei, nossa, essa questão de medicina em Ribeirão é muito forte, né? O HC está muito à frente, não a questão só medicina, a questão de a parte tecnológica. Acho que o HC em si, ele está todo à frente aí acho que de qualquer região mesmo, até da própria capital, né? É referência nacional mesmo. Exatamente. E essa pesquisa vai ser repetida daqui a 15 dias para determinar se o Covid está evoluindo o contágio ou não, se ele está regredindo no contágio. Isso vai ser importante para as medidas que a prefeitura vai tomar, né, de desmobilização da população. Ótimo. E agora, para encerrar, Góis, eu queria que você falasse se tem alguma coisa alguma tecnologia que vocês estão trabalhando dentro dela, algo para ser lançado, algo, se você pode falar de alguma novidade, alguma coisa assim. Nós estamos envolvidos num projeto muito grandioso aí de aproximadamente 35 milhões de reais, né? Mas é um projeto longo, de 5 anos pelo menos, mas nós pretendemos aportar muitas outras tecnologias, né? Como Big Data, inteligência artificial, né? E outras tecnologias como comandar alguns aparelhos através de gestos, né? A intenção nossa é implantar uma solução de gestão administrativa também, que é o SAP, né? Um sistema conhecido mundialmente aí. Então esse é um projeto mais a longo prazo que os resultados vão ser vistos. Ótimo, eu vi uns robozinhos lá na China, aqueles que estão recebendo as pessoas para evitar o contágio, né? Eu acho que acaba sendo um pouco similar, né, a situação. Nós já estamos usando, febre. nós estamos usando esse robô na unidade de emergência, né? Ele está servindo para quê? Ele, na verdade, é uma máquina que tem um monitor, um tablet, e ele se locomove através de controle remoto. Então, você consegue entrar numa sala onde tem um paciente, né? E fazer uma entrevista com esse paciente, tá? Sem que o médico se exponha ao contato desse paciente e depois o robô volta, é higienizado e vai para uma nova consulta. Então, nós estamos testando ele para fazer triagem dos pacientes. Ótimo. Legal. Eu queria agradecer a sua participação, mas é muita informação, né? Muita coisa boa vindo, e assim, é o que a gente já falou, né? É uma pena que seja tão restrito, que poderia estar ajudando muitos lugares, né? Se fosse seguido, né? Esse modelo. Exatamente, é uma pena. Eu agradeço você, Tem que foi um prazer. dar parabéns, né? Muito obrigado, foi um prazer estar com Eu você. agradeço, Góis. Obrigado por compartilhar esse tempo com a gente, essa informação com quem vai assistir o canal. Estamos à disposição. Até mais. Um abraço. Até mais. Obrigado.